Votei contra o requerimento de urgência nesta matéria, porque, apesar de considerar que é imperativo que este plenário possa votar a constituição de um sistema de segurança, um sistema único de segurança público para o Brasil, aliás, debate que desde 2012 se colocou como necessário quando do envio do projeto de lei pelo Executivo para a Câmara dos Deputados. Recentemente, este projeto de lei recebeu substitutivo na Câmara do deputado Fraga, que insere no texto deste projeto a ideia de que o SUSP deve incorporar o SINASE, o Sistema Nacional Socioeducativo. E, apesar do relator ter, como sempre, brilhantemente, trabalhado no seu relatório a ideia de que esta inclusão não significa nenhuma mudança para o processo socioeducativo no Brasil, eu considero que isto é um erro. É um erro porque, quando nós incorporamos o SUSP, incorpora o SINASE, ele retira o SINASE do âmbito da discussão, da observação, do cuidado do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para incluí-lo no sistema de segurança pública, com o olhar do sistema de segurança pública e não com o olhar do sistema protetivo, do sistema socioeducativo, já definido na Constituição, quando prevê que a criança e adolescente é sujeito de direito, no ECA, como decorrência desta Constituição, e posteriormente, na criação do SINASE, na busca de criar medidas, de criar um pensamento específico, voltado especialmente para a socialização e a ressocialização desses jovens. É claro que há estados onde esta questão, inclusive, já foi feita, como é o caso do estado de Minas Gerais, que recentemente vi, e onde não há dados positivos nesse processo. Pelo contrário, há registros negativos de jovens que sofreram graves não apenas ameaças, graves danos à saúde e à vida dentro desse sistema. O sistema socioeducativo, ele não prevê apenas, obviamente, aqueles que são infratores e que receberam sentença para serem internados, para ficarem num sistema de internamento. Eles têm também o sistema semiaberto, o sistema de cumprimento de penas alternativas e de penas semiaberto, com enorme ajuda da sociedade civil organizada, através das organizações internacionais e nacionais de aplicação de políticas públicas de reinserção social. Ele, portanto, é um sistema que, se não é perfeito, ele é bastante diferente do sistema presidiário no Brasil, do sistema que tem o foco na segurança pública, este com mais de 70% de repetição do crime, de não ressocialização. Se o sistema prisional no Brasil é um sistema bastante fracassado, vocês imaginem a contaminação desse sistema no SINASE, onde se trata de jovens, de adolescentes, de crianças, que, portanto, têm que ter tratamento diferenciado.
está se acenando para, na discussão, sairmos do conceito humanitário que envolve hoje o SINASE, para irmos para debate quase que corporativo em torno de carreiras. Nós não estamos contra que nenhuma carreira possa ser igualada em direitos ao sistema de agentes penitenciários. O que nós estamos contra é que haja uma polícia dentro do sistema do SINASE, uma polícia armada no sistema do SINASE, portanto, transformando num sistema igualmente repressivo e agressor, quando não é esta a tônica central desse sistema hoje. O Fórum Nacional dos Direitos da Criança, reunido em Brasília esta semana, fez um manifesto com mais de 500 assinaturas entre personalidades e entidades, colocando-se absolutamente contra a votação com a inclusão desse sistema. Por isso, senhor presidente, na CCJ, quando esse debate ocorreu pela manhã, a nossa bancada, através do nosso líder, o senador Antônio Carlos Valadares, apresentou destaque para a emenda apresentada pelo senador Humberto Costa naquela ocasião. E nós vamos reapresentar destaques e emendas para que nós possamos debater essa questão à luz de um outro olhar, que não seja o olhar apenas o olhar repressivo do sistema penitenciário. Portanto, vou finalizar, senhor presidente, dizendo que não é possível manter, no artigo 5º, como são diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o inciso 18, acesso à informação dos egressos do sistema socioeducativo para incentivar políticas públicas. Nós sabemos que esta não é a referência central. São objetivos, no artigo 6º desse mesmo sistema, desta mesma política, fomentar o aperfeiçoamento da aplicação e do cumprimento das medidas socioeducativas, bem como racionalizar e humanizar os ambientes de internação do sistema socioeducativo. Estas são funções do SINASE e não da política do Sistema Único. E o artigo 9, que é o pior deles, fica instituído o Sistema Único de Segurança, onde integram no parágrafo 2º e inciso 9, órgãos do sistema socioeducativo. Quero registrar aqui a minha discordância desta posição e dizer que o SUSP, o sistema, ele surge como uma necessidade de nós integrarmos a inteligência da segurança pública nacional, de nós buscarmos até um fundo de segurança pública que possa financiar os diversos órgãos, os diversos esferas de poder, seja o poder federal, o poder estadual, o poder municipal, que deve integrar esse sistema. Mas ele não deve, ele não pode incorporar o SINASE, e incorporando o SINASE nessa lógica da segurança pública que consideramos nociva a existência do SINASE. Muito obrigado, senhor. Para discutir a matéria. Senhor presidente. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, só para justificar meu voto na votação passada. Senhor presidente, para justificar meu voto... registrar o voto de Vossa Excelência. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Aqui, senador Eduardo Lopes. Para registrar o meu voto também. Eduardo Lopes. Pela ordem, só para entender o processo que vai se dar, vai ser ordem de inscrição, vai ter favor e contra. Como é que vai ser o procedimento? Nós estamos discutindo a matéria. Obviamente, o regime de urgência permite que, por até 10 minutos, senadores a favor e senadores contra. Mas com número limitado? Com número limitado. 5, 4... 5 e 5 é o que diz o regimento. Senhor presidente, só para pedir também que registre na ata a justificativa da votação nominal.
A mesa estará ao voto de Vossa Excelência, senador... Presidente. Eduardo Braga. Senadora Marta Suplicy, então, com a palavra. Eu quero continuar os argumentos da senadora Lídice da Mata, parabenizando o projeto de segurança pública do Sistema Único, mas acentuando a minha discordância em relação aos socioeducativos, colocando os argumentos contrários à inclusão do sistema socioeducativo no Sistema Único de Segurança Pública. Os princípios e regras gerais sobre a política de atendimento socioeducativo destinados a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, eles estão consagrados na legislação nacional específica, que dispõe sobre os direitos humanos fundamentais de crianças e adolescentes, qual seja o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do SINASE, em perfeita consonância com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, com as normativas internacionais correlatas e com a própria Constituição. A proposta de inserir o que está sendo inserido no sistema socioeducativo vai representar a fragilização de proteção integral sobre o risco de se contrapor à oferta de uma proposta de atendimento pedagógico socioeducativa adequada à condição de pessoas em desenvolvimento. Vincular o sistema socioeducativo aos demais órgãos de segurança se constitui uma ameaça à consolidação do campo socioeducativo e das políticas destinadas à infância e à juventude. É extremamente sério. Nós rejeitamos a inclusão do sistema socioeducativo no Sistema Único de Segurança Pública pela necessidade muito simples de diferenciar o atendimento ao adolescente que pratica ato infracional dos adultos que cometem infrações penais. Não são iguais. O menor infrator, ele não deve ser tratado como adulto. Adolescentes e jovens que cometem ato infracional, eles possuem o direito de cumprirem as medidas socioeducativas por meio do incentivo à reparação e à integração social. A inserção do sistema socioeducativo no âmbito do SUSP caracterizaria um lamentável retrocesso, pois este trata exclusivamente da política de segurança pública e não trata de pessoas em peculiar condição de desenvolvimento. Por isso, deve ser respeitada a localização da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo no âmbito de onde ela está, na Secretaria Especial de Direitos Humanos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, no sentido de evitar qualquer tipo de confusão entre o sistema prisional destinado ao adulto e o sistema socioeducativo destinado ao adolescente. Apesar do lamentável cenário de negligência estatal em relação à implementação dos programas de atendimento socioeducativo de meio fechado e aberto, os índices de reincidência no sistema socioeducativo são significativamente menores que os índices do sistema prisional para adultos. Não podemos admitir transvestir uma política essencialmente de direitos humanos em política de segurança pública, onde o sistema socioeducativo, com certeza, ficará cada vez mais em segundo plano. Não tenham nenhuma dúvida, o sistema penitenciário, o sistema de segurança, necessita todo o tempo de mais recursos, e necessita mesmo, é justo. Só que eu pergunto aos colegas, na hora que precisar recurso, esse recurso vai para se tiver todo sobre o mesmo guarda-chuva, vai para o sistema socioeducativo que recupera e ajuda a reinserção social, ou vai para comprar viatura, etc, etc, etc. Os dois têm que ter recurso, e a gente já sabe que o socioeducativo terá muita dificuldade em se manter. Então, eu acredito que esse projeto é um projeto
que vai contra tudo que eu acredito na recuperação do ser humano. Ele abre brechas importantes e acredito que daqui a alguns anos, se isso for aprovado, nós vamos olhar para o dia de hoje e vamos ter vergonha do que a gente está votando, porque tem tudo para abrir uma brecha muito importante em relação aos infratores menores. Muito obrigada, senhor presidente. Para discutir a matéria, conceda a palavra ao senador Humberto Costa. Senhor presidente, comece de novo aí o cronômetro, por favor. Agora. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, antes de qualquer comentário, eu gostaria de lembrar aos senhores senadores, às senhoras senadoras e todos que nos acompanham que a proposta do Sistema Único de Segurança Pública foi gestada e mandada para o Congresso Nacional durante os governos Lula e Dilma. Essa proposta se inspirava, inclusive, tanto no SUS, que é uma construção histórica desde a Constituição de 88, quanto no próprio SUAS, que foi formulado e implementado nos governos do PT. E o objetivo da criação do SUSP foi exatamente permitir uma ação integrada entre prefeituras municipais, governos estaduais, governo federal e a própria sociedade civil para o enfrentamento do tema da segurança pública. Isso é muita coisa, porque com o SUSP agora as responsabilidades ficam divididas nos diversos aspectos da implementação de uma política pública e, ao mesmo tempo, nós deixaremos de ter conflitos e omissões de qualquer uma das partes. Nesse sentido, nós votaremos, sem dúvida, pelo projeto. No entanto, esse projeto, na forma como foi elaborado o relatório, ele tem muitas falhas. E hoje pela manhã, nós claramente denunciamos essas falhas, apresentamos emendas que, lamentavelmente, foram rejeitadas, porque o projeto original ele tinha uma preocupação muito além meramente da segurança pública entendida como repressão social, como repressão policial, mas como um sistema que envolvesse diversas fases. Uma das questões que nós colocávamos era em relação ao sistema penitenciário. O sistema penitenciário, apesar de ser necessário que faça parte do SUSP, nós entendemos que ele deve ser um subsistema, porque o que preconiza a nossa Constituição, o que preconizam as boas práticas de segurança pública é que o sistema penitenciário não seja meramente um espaço de punição, mas, ao contrário, um espaço de recuperação, um espaço de ressocialização, um espaço de onde nós poderemos trazer ao convívio da sociedade pessoas que se desviaram desse caminho. Então, a primeira falha é que o sistema penitenciário não é encarado como um subsistema específico. Segundo, nós entendemos que o conceito de segurança cidadã é muito mais amplo do que meramente o conceito de defesa social ou de segurança pública, porque isso envolve a participação ativa, direta da sociedade, por vários mecanismos, e isso dá à política de segurança pública uma possibilidade de controle social e de participação da sociedade na elaboração dessas próprias políticas. Quantas vezes uma ação policial, um programa que é implementado, como as UPPs, não dão certo porque no processo de elaboração,
no processo de discussão, no processo de implementação, a população não participa e ela termina sendo apenas paciente nesse processo. Entendemos que as diretrizes e os princípios da política devem estar inteiramente casados com as diretrizes das políticas de direitos humanos e que devem permanentemente manter essa interface com essas políticas específicas. Defendemos nas nossas emendas a participação da sociedade civil, inclusive no Conselho Nacional de Segurança Pública, que pudéssemos ter uma política nacional de segurança pública com planos quadrienais, com a busca de metas, com a integração com a política de direitos humanos e de combate à violência contra a mulher. Argumentou-se que, no caso da educação, os planos eram decenais, mas uma das políticas que mais tem dado certo no Brasil é a política de saúde, que tem planos quadrienais. E por isso nós apresentamos essa proposição. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a parte principal, aquela que realmente não se coaduna com uma política cidadã para a área de saúde, de segurança pública, é aquela que coloca o sistema socioeducativo dentro do Sistema Único de Segurança Pública. Sob nenhuma hipótese, nós podemos colocar essa política como parte global de uma política de segurança pública. Sob nenhuma hipótese, uma política como essa pode estar, ou uma estrutura como essa pode estar subordinada ao Ministério da Segurança Pública. Teria que se vincular ao Ministério de Direitos Humanos ou, quem sabe, até ao Ministério da Educação, porque a nossa juventude está sofrendo no dia a dia a falta de perspectiva. Nós que participamos da CPI dos assassinatos de jovens negros, tivemos a oportunidade de observar que é exatamente no sistema socioeducacional que esses jovens muitas vezes começam a aprender as lições para se tornarem futuros bandidos integrantes de organizações criminosas. E, portanto, esse sistema tem que ser tratado à parte. Ele tem as suas especificidades. Se é necessário, se é importante que o sistema penitenciário seja capaz de resgatar pessoas, de ressocializar, de trazer de volta à sociedade essas pessoas que erraram, para os jovens, essa deve ser a única meta, o único objetivo e a principal ação. Por isso, nós não podemos permitir que os agentes socioeducativos sejam parte desse sistema de segurança pública. Eles têm que ser muito mais educadores e formadores do que repressores. E, no entanto, da forma como o projeto está colocado, nós entendemos que isso representa um retrocesso. Não que os agentes não mereçam ter as suas condições de trabalho, a sua remuneração, as suas condições mais diversas para o exercício da profissão, equiparadas a outras profissões até que estejam na área da segurança pública. Não é esse o problema. O problema é que são tarefas nitidamente distintas. E por essa razão, algo que já não é prioridade hoje, se nós colocarmos o sistema socioeducativo dentro do SUSP, eu pergunto a vossas excelências, quem terá a prioridade na aplicação dos recursos? O sistema socioeducativo ou a compra de veículos, armamentos, o pagamento de profissionais, a ação de segurança pública que é eminentemente repressiva? Nós vamos estar colocando em disputa
o futuro de jovens infratores, ou às vezes nem infratores, de forma absoluta. Vamos estar disputando o futuro com a compra de armas, com a contratação de polícia, com a compra de equipamentos, enfim, é essa a realidade do que esse projeto tem de mais negativo. Por isso, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e peço aqui aos senhores senadores que votem, e às senhoras senadoras que votem favoravelmente ao SUSP, mas que aprovem esse destaque para retirarmos o sistema socioeducativo dessa proposição. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra para discutir a matéria, senador Aécio Neves. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, algumas rápidas considerações em torno de uma matéria que, na verdade, vem sendo debatida nessa casa há algumas legislaturas. Nós não construímos hoje, mesmo acreditando na aprovação integral do projeto relatado pelo senador Anastasia, uma solução definitiva e completa para a grave situação da segurança pública, eu diria dramática e trágica situação da segurança pública no Brasil. Mas damos um passo, senhor presidente, essencial para que possamos ter, a partir de agora, uma ação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública da União, dos estados e dos municípios. Essa era uma necessidade clara, não apenas para os especialistas na área de segurança pública, mas para a grande parte da sociedade brasileira. Na verdade, senhor presidente, o crime não respeita fronteiras, sejam elas externas ou sejam elas internas. O que esse novo sistema vai permitir é que haja uma integração, além de ações planejadas, também naquilo que é essencial para o enfrentamento da criminalidade, que é a informação, que são os órgãos de inteligência. Portanto, nós estamos pela primeira vez, a partir da aprovação desse projeto, permitindo que, a partir dessa integração, haja uma troca permanente de informações entre as unidades federadas e os vários níveis dos órgãos ligados à segurança pública. Na verdade, passam a integrar esse sistema unificado, o chamado de SUSP, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis de todos os estados e do Distrito Federal, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as guardas municipais, onde existirem, os órgãos do sistema penitenciário, os órgãos do sistema socioeducativo, e sobre ele quero dar uma palavra ao final, os institutos oficiais de criminalística, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, as secretarias estaduais de segurança pública, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e os agentes também de trânsito e a Guarda Portuária. Portanto, o que nós estamos fazendo é garantindo que, a partir dessa coordenação, possa haver uma aplicação mais adequada dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública. Recentemente, esta Casa, senhor presidente, senhores senadores, aprovou duas medidas extremamente importantes que proíbem, a partir de agora, o contingenciamento dos recursos dos fundos ligados à segurança pública. Mas faltou uma etapa, e é sobre ela que eu gostaria de chamar a atenção, como já fiz aqui de outras vezes, os senhores senadores, porque tramita nessa Casa propostas que definem a forma de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário. Essa aplicação não pode ser discricionária.
é absolutamente fundamental para os estados e também para os municípios que eles saibam, no início da execução orçamentária, com que nível de recursos vão contar para implementar as ações na área de segurança pública. Portanto, definir critérios para aplicação do fundo penitenciário, levando em conta, obviamente, índice de criminalidade, além disso, a população carcerária ou investimentos na área, assim como a definição de critérios para os investimentos nos estados do Fundo Nacional de Segurança Pública é a etapa essencial a ser vencida para que possamos efetivamente dar também aos estados um certo grau de autonomia para que eles possam, em razão das suas peculiaridades, das realidades diversas com as quais convivem, também fazer os seus planejamentos. Porque o SUSP, agora criado, ele não intervém, ele não interfere na gestão desses órgãos, ele apenas os coordena, ele apenas permite que haja um planejamento mais adequado das ações de cada um deles. Por isso, apesar de considerar válidas e compreensíveis algumas preocupações aqui trazidas em relação aos órgãos do sistema socioeducativo, mas o que nós estamos, na verdade, buscando fazer é garantir que eles também possam ter acesso a esses recursos, sobretudo do Fundo Nacional de Segurança Pública, que passa a ser coordenado também pelo Ministério da Segurança Pública. Não há um aprisionamento desse sistema, desses órgãos, não há um controle novo em relação a esses órgãos. A sua autonomia é garantida, mas eles passam a fazer parte de um conjunto planejado de ações que busca, obviamente, otimizar os investimentos feitos, seja a nível nacional, mas também a nível dos estados e também, eventualmente, dos municípios. Portanto, garantir que após a proibição do contingenciamento dos recursos desses fundos, que ao final vão financiar grande parte dessas ações, um critério que garanta, por exemplo, como propus num projeto que tramita na Casa, que 70% dele seja distribuído por um critério objetivo, restando 30% para que a União possa, em razão das circunstâncias ou em razão de ações que defina serem importantes e prioritárias, definir a aplicação. Daria a segurança necessária para que os estados, repito, possam ter um nível mínimo de autonomia para serem não apenas conduzidos pelo órgão central, mas parceiros do órgão central. Portanto, a proposta que chega hoje ao plenário do Senado Federal é fruto de um profundo debate que ocorreu na Câmara dos Deputados, que ocorreu no Senado, não apenas, repito, nessa legislatura, que foi objeto de profundos debates durante a última eleição nacional, durante a última eleição presidencial, e chega-se a um projeto que eu acredito que, se não é unânime nessa casa, ele é amplamente majoritário, até porque foi a busca de um importante consenso e possibilitou esse consenso que o Senado da República possa dar, a partir de hoje, uma resposta objetiva, como fez a Câmara dos Deputados, ao drama do enfrentamento da criminalidade no país, com um novo e com um inovador sistema integrado de ações. Era isso, senhor presidente. Senador Eduardo Lopes. Senador Eunício, que estava em uma atividade parlamentar apenas para justificar que na votação anterior segui a orientação do meu partido. Registrar o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, quero cumprimentar a todos que participam dessa sessão, os que nos ouvem pela Rádio Senado, pela TV Senado, também pelas redes sociais. Bom, na verdade, nós, hoje pela manhã, na CCJ, nós debatemos muito esse assunto, a participação de vários senadores, tanto aqueles que são contra, como aqueles que são a favor. Já parabenizamos o relator, o senador Anastasia, pelo relatório num tema tão complexo, um tema tão difícil, mas de tamanha importância para o nosso país. Nós sabemos que a questão da segurança pública
é um verdadeiro caos. E eu falava pela manhã e o que eu vi aqui foi exatamente aqueles que são contra, tratando muito especificamente no assunto e na questão dos agentes que atuam na área socioeducativa, aonde se invoca a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, mas eu também citava, isso está, vamos dizer assim, fresco na minha memória, quando uma senadora disse que no sistema socioeducativo, apenas 4% dos jovens que passam pelo sistema retornam ao sistema. Então, olhando dessa maneira, parece que o sistema está muito bem, mil maravilhas, cumprindo realmente o papel socioeducativo. Mas nós sabemos que na prática não é isso, não. E eu até disse que quem fala isso não conhece o Rio de Janeiro e também São Paulo e o Brasil de uma forma geral. Porque eu estive reunido com aqueles que fazem parte, com a associação dos agentes do sistema socioeducativo, e a realidade é uma realidade cruel, como é também no sistema penitenciário, como é também em relação aos agentes penitenciários. Eu recebi um dossiê onde me passaram o número de agentes mortos por esses adolescentes que reiteradamente saem e voltam para o sistema educativo. E essa senadora até comentou que o fato de, quando eu contestei esses 4%, porque eu disse, olha, eu não acredito. Eu queria que até a senadora me mostrasse o estudo que baseia para dizer que 4% apenas volta para o sistema educativo, porque eu não acreditei nesse número. E aí, a explicação que eu recebi foi que, na verdade, ela pegou um índice de um instituto em particular. Então, não retrata, não é o retrato, ainda que quisesse fazer parecer que fosse, mas não é o retrato nacional. Não é o retrato do que acontece no estado do Rio de Janeiro, onde agentes do sistema socioeducativo são sequestrados, são raptados, são agredidos, são mortos por essas, ou por esses, ou por essas crianças, entre aspas, e por esses adolescentes, entre aspas. Então, a realidade é muito diferente. E atendendo a Associação dos Agentes do Serviço Socioeducativo, eu recebi, além das informações relativas aos crimes, à violência, eu também recebi a informação de que, por causa do sistema socioeducativo, no caso do Rio de Janeiro, está ligado à Secretaria de Educação, então se encontra muita dificuldade. Por exemplo, o Rio de Janeiro está sob intervenção e os recursos da intervenção não podem chegar até o sistema socioeducativo, aonde os agentes estão sem equipamentos, estão sem condições de trabalho, mas não pode por quê? Porque não estão dentro do sistema de segurança pública. Então o SUSP, e eu quero aqui cumprimentar, agora eu visualizo o senador Anastasia, e eu quero cumprimentá-lo, e não, como ele mesmo disse, temos que entender que estamos falando de um sistema aonde não vai ser tirado de nenhum órgão da segurança pública, não vai ser tirado de ninguém as suas prerrogativas. É um sistema aonde vai se atuar de maneira integrada, conjunta, com informações em todo o país. Quer dizer, mais do que nunca, com o avanço tecnológico, nós temos que ter realmente informações que são nacionalizadas, cadastros nacionais para evitar problemas, evitar burocracia e etc. Mas, como disse o senador Anastasia, o que me deixou totalmente tranquilo para tomar minha decisão e votar a favor do projeto foi exatamente a questão, senador Anastasia, mais uma vez eu cumprimento, a questão de que nós estamos tratando de um sistema, e é importante. Então, hoje, para o Rio de Janeiro, para o caso específico da intervenção no Rio de Janeiro, é importante que o agente socioeducativo esteja no SUSP, para que ele possa, senador Magno Malta, receber recursos da própria intervenção. Os agentes socioeducativos,
como diz muito bem o senador Magno Malta, eu creio que ele vai até bater nessa linha, passaram no corredor me criticando, dizendo que eu rasguei o ECA. Parabéns, viu? O senhor acabou de rasgar o ECA, disseram para mim no corredor. Sabe o que eu disse? Vai ser agente socioeducativo lá no Rio de Janeiro, para você ver o que é o ECA. Vai lá ser. Vai ser agente socioeducativo no Rio de Janeiro e você vai ver o que é o ECA. Você vai ver o que é o adolescente, o que é a criança que vai lá reiteradamente dentro do sistema, aonde lá mesmo já se tem tratamento como no sistema prisional, lá dentro também se tem separação por facção, lá dentro também tem separação de acordo com a facção que a criança e o adolescente pertencem. E ainda que ele chegue lá sem pertencer a nenhuma facção, se ele não fazer parte, não aceitar fazer parte de alguma, ele tem poucas horas de vida ali dentro do sistema. Então nós temos que ver isso. Então, com tranquilidade, com consciência, é o Sistema Único de Segurança Pública e dentro dele eu concordo plenamente que esteja assim o sistema, os agentes e o sistema socioeducativo, para que possa ter acesso a recursos, para que lá no caso do Rio de Janeiro, a própria intervenção possa realmente mandar recursos para melhorar as condições de trabalho, de segurança e tudo mais dentro do sistema socioeducativo. Cumprimento também o senador Anastasia, eu fui procurado por um vereador que foi eleito e tendo como sua base os guardas municipais do Rio de Janeiro, que lá o contingente são quase 8.000 guardas municipais, e o senador Anastasia, de acordo com o que está já no artigo 144, manteve também ali dentro a questão dos guardas municipais também que vão integrar o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Segurança Pública. Então, para mim, o projeto, a relatoria do senador Anastasia está do jeito que tem que ser, como o próprio senador diz, pode acontecer alterações, pode-se buscar, de repente, aperfeiçoamentos, mas no momento eu creio que isso, como se costuma dizer, de repente não é o ideal, mas é o possível dentro do contexto, porque nós também não poderíamos mudar aqui para que fosse depois parar na Câmara, emperrar na Câmara e esse assunto de tamanha importância e necessidade para o nosso país ficasse mais uma vez só na vontade e não realizando nada. Senhor presidente, obrigado. Conselho a palavra para discutir a matéria, o senador Ricardo Ferraz. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a nossa Constituição, ela está completando 30 anos. E a nossa Constituição, ela foi edificada num momento muito específico, em que muitos traumas estiveram presentes em 1988, em função dos fatos antecedentes, do regime de exceção, dos atos institucionais, dos direitos fundamentais que foram subtraídos. E a nossa Constituição, ela, considerando esse ambiente, ela, por assim dizer, constitucionalizou praticamente a vida. Não sem outra razão, qualquer controvérsia política, econômica, social ou moral, ela evolui para uma controvérsia jurídica, concluindo, por certo, esse fenômeno, essa evidência da judicialização da política brasileira, em razão exatamente dessa escolha que o Constituinte fez por abrigar na Constituição muito além daquilo que devia.
A nossa Constituição, ela é a segunda mais extensa do mundo, ela só perde em extensão para a Constituição da Iugoslávia. Por que nós estamos fazendo essa afirmação, senhor presidente? Em que pese ela ter representado muitos avanços, inclusive avanços no campo dos direitos e garantias fundamentais, ela levou para a Carta Constitucional um conjunto de outros temas que, a meu juízo, não deveria. Ela, por exemplo, não levou a necessidade, nos artigos 23 e 24, do compartilhamento da responsabilidade no ambiente do enfrentamento da segurança pública. Mas ela definiu no artigo 144, 7º, que lei específica disciplinaria, organizaria um sistema unificado e integrado de ação do sistema de segurança pública. É isso que estamos fazendo, senador Pimentel, tantos anos depois, cumprindo uma regulamentação que está determinado na Constituição ou na Constituinte de 88. E, por certo, esse sistema único de segurança pública não pode ser compreendido como uma panaceia, tampouco uma bala de prata para o enfrentamento da epidemia da segurança pública em nosso país. Mas é preciso o reconhecimento de que esta iniciativa ela é uma resposta efetiva a uma convergência. Todos nós reclamávamos a ausência, a distância ou até mesmo a omissão do governo federal no enfrentamento, na contribuição, no compartilhamento da segurança ostensiva, essa que se dá no dia a dia da cidade. E eu, portanto, manifesto aqui o meu inteiro apoio ao relatório do senador Antônio Anastasia, pelo cuidado que teve, pela forma precisa com que enfrentou, não apenas aquilo que nos converge, mas também os pontos de divergências em relação a alguns pontos que foram tratados aqui. É preciso uma leitura muito adequada desta proposta para que a gente não crie ou não construa interpretações que não dialogue com a literalidade daquilo que vai no texto e no relatório do senador Anastasia, como, por exemplo, as premissas que deverão pautar a atuação desses órgãos que passam a atuar de maneira integrada. Questões absolutamente fundamentais, como a proteção dos direitos humanos, o respeito aos direitos fundamentais, a promoção da cidadania e da dignidade humana, a resolução pacífica de conflitos, uso proporcional da força, participação e controle da sociedade, proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais que entregam a sua vida na defesa e na proteção da sociedade. Todas essas premissas estão incorporadas no relatório do senador Anastasia. Portanto, algumas afirmações que foram feitas aqui, elas não dialogam com a vida real. Elas não encontram eco, não encontram sustentação neste projeto que estamos debatendo. Por certo, devem estar dialogando sobre outra proposta, que não a proposta que estamos deliberando aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sobretudo nas questões ligadas e relacionadas às estruturas socioeducativas. Ora, o SUSP, ele cria um sistema integrado, mas ele não trata da criação, tampouco retira competências ou atribuições desses órgãos. A política nacional socioeducativa continuará normalmente no arcabouço dos direitos humanos. E, além disso, o próprio Sistema Único de Segurança Pública
deverá pautar sua atuação em respeito às diretrizes que englobam esses mesmos direitos. Além do que, senhor presidente, de maneira explícita e objetiva, o projeto não enseja nenhuma alteração ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O que o projeto de lei diz e faz e consagra é que os órgãos do sistema socioeducativo, assim como vários outros órgãos que compõem os incisos, deverão atuar de forma cooperada e de maneira integrada. Somente isto. Portanto, eu manifesto aqui com absoluta convicção a minha manifestação e o meu voto favorável ao parecer do senador Anastasia, porque ele dialoga e ele é uma resposta efetiva a todos que já conviveram, como eu convivi diretamente no gerenciamento dessa questão da segurança pública, quando vice-governador do Estado do Espírito Santo, coordenando um conjunto de ações que pudessem responder a essa chaga e a essa epidemia da segurança pública em nosso país. Por certo, senhor presidente, repetindo, isso aqui não é uma bala de prata, tampouco uma panaceia, mas é um passo muito importante que nós estamos dando na direção de integrarmos esse sistema para que nós possamos evoluir e aperfeiçoar uma área que nós precisamos reconhecer aqui com muita humildade. Todos nós, indistintamente, em algum momento da história recente, tivemos a oportunidade de, ao liderarmos o país, colocarmos de pé políticas preventivas ou não, preventivas ou ostensivas no campo da segurança pública. E todos nós falhamos. Mas eu acho que nós precisamos deixar de lado a luta política para que nós possamos convergir em torno de uma matéria que é uma demanda e uma resposta que interessa à população brasileira. Por isso mesmo, senhor presidente, eu manifesto aqui, com inteireza, o meu voto favorável à relatoria do senador Anastasia. Muito obrigado. Senador Magno Malta, para discutir a matéria. Senador Magno Malta. Senhores senadores, eu acho que a discussão está tomando um caminho dessa matéria em que estão tentando criar uma mula de 7 cabeças, criar um monstro, uma anomalia, cheio de perna para que ninguém entenda nada. A maioria dos discursos que eu ouvi, nada tem a ver com a matéria. A estrutura socioeducativa, que tem suas dificuldades de educar, exatamente porque nós não estamos tratando de criança. Senador Eduardo Lopes, quando disseram que Vossa Excelência rasgou o ECA, quem lhe disse isso tentou tratar o ECA com a Bíblia. O ECA nunca foi nem será o suprassumo do Brasil que não precisa de mudança. Foi a alteração do 240 do ECA, 18 anos depois, que possibilitou a prisão, o aumento de conduta de pena que mantém abusadores de criança na cadeia no Brasil. É no ECA a alteração que criamos a Lei Joana Maranhão, que alteramos aquela conduta, onde uma criança abusada não podia o Ministério Público denunciar e nem o delegado do inquérito sem autorização da família, porque era uma ação privada e não pública. Quando nós quebramos isso, a lei que dá o nome Joana Maranhão, ocorre que ela se tornou pública. O Ministério Público não precisa nem o delegado da mãe autorizar o pai para denunciar o canalha que abusou da criança. A lei era tão fuleira, no Nordeste fala fuleira, a lei fuleira era assim: a criança é abusada, quando fizer 18 anos, virar adulto, ela tem 6 meses para denunciar o abusador. Ninguém sabia disso. Joana Maranhão cometeu o erro de denunciar o técnico com 19 anos de idade. Ele entrou com 3 processos, Romário, e você conhece bem a matéria, de calúnia e difamação contra Joana. Hoje a lei é outra, porque o ECA foi alterado. E quando você fala das estruturas socioeducativas,
Quem diz que o ECA é o suprassumo do mundo, se candidate, vai participar, seja uma dessas pessoas, dessa estrutura socioeducativa e vai fazer estágio no Rio de Janeiro. Tu vai ver, viu, governo? Viu? Tu que vai ser governador do Rio de Janeiro, Romário? Tu vai ver o que é lidar com isso lá no Rio de Janeiro. Estou jogando praga, não. Que Deus te guarde, te abençoe. Mas o trem não é fácil, senhor presidente. O que ocorre, senador Moca, é que está falando de integração. Meu querido senador, senadora Rose de Freitas, nós estamos falando, não é de criança, nós estamos falando de homens travestidos de criança, marginal, de 15, 16, 17, que estupra, sequestra, mata, que não confunde escopeta com chupeta. Ele sabe o que é chupeta. Chupeta é coisa de criança, escopeta é coisa de bandido. De cada 10 crimes no Brasil, 8 tem uma criança dessa, que os esquerdistas chamam de criança, desses pobrezinhos, porque foi a origem desse menininho que fez dele esse marginal, como se nascer numa família pobre fosse sinônimo de marginalidade. Eu sou filho de uma faxineira. Aqui quase todo mundo veio dessa realidade. Então nós precisamos acabar com essa poesia mentirosa, com esse discurso esquerdopata, evocar até o nome do Fraga. Porque a emenda veio da bancada da bala. Mas essa bancada da bala, o que é, hein? Porque bala perdida no Rio quem dá é marginal. A bala que circula por aí é pelos marginais, porque a sociedade brasileira é desarmada. Armada é só o bandido. E de cada 10, 8 tem 17, tem 14, tem 15. Queima jornalista dentro do pneu, sequestra, estupra, mata, faz gesto obsceno para o policial. Se o policial põe a mão nele, é desqualificado, é truculento, é marginal, precisa pagar pela bala. E eu aproveito, senhor presidente, no encerramento da minha fala, para solenemente, senadora Rose, Vossa Excelência que é uma mulher, solenemente, transmitir a minha solidariedade, o meu abraço à policial de São Paulo, Cabo Kátia, na porta da escola, em defesa das crianças, dos viandantes que por ali estavam, das famílias que foram buscar os seus filhos, dá de cara com o marginal, de arma em punho, e diz: perdeu, vagabunda. Primeiro, para uma mulher empunhar uma arma, puxar o cão do gatilho, o cão primeiro, engatilhar e ainda atirar, aquela rapidez só em filme de Steven Spielberg. Sem contar a coragem. É mãe, tem útero. Mulher é mais corajosa do que homem, porque tem uma peça a mais, tem o útero. E aí eu vi um monte de esquerdopata fazendo discurso e dizendo: mas o marginal estava trabalhando. Senador Eunício, o cara estava trabalhando. Perdeu, me dá seu celular. Ele pode matar por um celular. Agora esse vagabundo não pode morrer porque foi roubar um celular. A Cabo Kátia, parabéns, mãe, por ter defendido seu filho. Muito obrigado pela população de São Paulo e do Brasil, pela sua atitude. Vagabundo, quando entrou para a vagabundagem, não quis trabalhar, estudar, assaltar e meter os ferros. Ele sabia que um dia a hora dele ia chegar. Pou, dançou. E esse é o final. O último orador inscrito, senador Hélio José. Senhor presidente, senhoras e senhores aí do plenário, senhores e senhoras ouvintes da TV Senado, esse projeto do SUSP é muito importante para toda a população brasileira. Eu, como senador pelo Distrito Federal, a capital do nosso país, que é assolada por violência cada vez mais forte, não poderia deixar de vir aqui defender um projeto tão importante como esse e um relatório cidadão, um relatório muito bem feito e elaborado pelo nosso nobre senador Anastasia. Quero dizer a todos que nos ouvem da importância da valorização das carreiras ali colocadas, da importância da valorização da política, da importância da valorização de termos um orçamento mais claro, mais explícito e mais direcionado para a segurança pública, para acalmar o nosso povo, que o povo de bem está preso dentro de casa e a marginalidade solta na rua.
Por isso que eu me solidarizo também com a fala aí do nosso nobre Magno Malta, da Cabo Cat, que ela esteja bem e que ela fez o que deveria fazer mesmo qualquer pessoa de bem para defender a paz e a tranquilidade daqueles pais de família que levam seus filhos para a escola. Eu queria dizer sobre o sócio educativo, meu nobre senador Eunício Oliveira, uma importante conquista desse projeto, que jamais alguém pode aqui querer dizer que não é uma conquista a inclusão do agente trabalhador socioeducativo, um concursado público no SUSP. Uma grande conquista para essa categoria, para esses trabalhadores que estão sendo alvejados, perseguidos na rua, igual aqui em Brasília acontece com o nosso socioeducativo, inclusive com o agente socioeducativo sendo assassinado na porta da sua casa por jovens infratores, que são isso que o Magno falou, muitos deles transvestidos de marginais, de alta periculosidade, que mata sem nem perguntar por quê. E um agente socioeducativo, o nosso nobre Igor, do Recanto das Emas, aqui uma cidade de Brasília, foi assassinado covardemente na saída da sua casa por um jovem infrator que ele estava fazendo a correção. Então, todo mundo sabe da importância do SINASE, todo mundo sabe da importância do SUS, não tem essa discussão. Apoio aqui o que foi muito bem explicitado pelo nobre senador Ricardo Ferraço, que deixou claro que esse projeto de inclusão dos nobres socioeducativos na política do SUSP nada tem a ver com a questão das outras atribuições do SINASE e do socioeducativo. Então, por isso, meu nobre presidente Eunício Oliveira, estou falando que sou presidente da República, quem sabe, talvez o PNDB o lance e a gente vai ter um bom candidato para votar. Eu quero dizer que é importante que nós votemos favorável a esse relatório do SUSP, é importante que a gente aprove e é importante que o Brasil, que o nosso presidente da República nem pense em vetar esse artigo fundamental da inclusão do socioeducativo no SUSP, que é uma das grandes conquistas do SUSP, muito bem defendida pelo nosso nobre senador Anastasia, que fez um relatório primoroso, que garantiu que fosse ouvido todos os setores. Por isso, meu nobre Magno Malta, eu sou o coordenador da bancada de Brasília. E eu tenho certeza que dos 8 parlamentares federais deputados e os 3 senadores de Brasília, a maioria absoluta apoia a tese colocada no SUSP. Então não se trata de uma emenda de um parlamentar disso ou daquilo. Se trata da cidadania, de garantir a vida, de garantir uma carreira pública do socioeducativo. Muito obrigado, senhor presidente. Encaminho pela aprovação do projeto apresentado pelo nosso nobre senador Anastasia. Muito obrigado.